e eu nele produzirá muitos frutos, porque separados de mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas, o que ele diz antes aqui? Todo aquele que vive em mim, quer dizer, quem está em Cristo e eu nele, ele está em nós, produzirá muitos frutos. Amém, irmãos? Amém. Então, essa grandeza do crescimento, essa semente do crescimento já está em nós. Por isso, a multiplicação da célula se torna natural na medida que ela se desenvolve, que ela cresce. Então, na célula, essa verdade se manifesta quando novos discípulos são gerados e amadurecidos. Por isso que tem um processo quando a gente se converte ou quando a gente começa a caminhar com Cristo. A gente vai sendo cuidado, vai crescendo na palavra, no conhecimento, até que a gente possa ser discípulos amadurecidos que vão produzir frutos. Porque tem a semente, tem a hora de plantar também, Tem semente, se você plantar ela verde, um exemplo, uma fruta verde, que a semente ainda não está amadurecida, ela morre, ela não nasce, ela tem o tempo também. E quando a célula forma novos discípulos, ela então vai dar origem a novos líderes e uma nova célula, amém? Então, pessoalmente, cada um de nós foi chamado para multiplicar. Quando nós nos unimos num grupo coletivo, numa célula, nós vamos multiplicar coletivamente. Então, o propósito da multiplicação, a multiplicação da célula tem dois grandes propósitos: expandir o reino de Deus, alcançando novas pessoas e casas. Ontem eu falei um pouquinho na palavra, na segunda parte da palavra, sobre o propósito de Deus para a nossa vida, que quando nós ganhamos uma vida para Jesus, o reino de Deus está avançando aqui na terra. Nós estamos expandindo o reino. Então, quando uma célula se multiplica, quando uma nova casa é alcançada pela célula, por isso que a gente multiplica vidas, e também deve ser um foco nosso reunir em casas onde as células ainda não chegou, em territórios onde a célula ainda não foi. É um desejo do meu coração e um sonho que a gente possa ter no mínimo uma célula em cada vila que tem aqui em torno da nossa cidade, nas áreas rurais, porque ali será uma expressão do reino de Deus através das células da nossa igreja, porque é assim que o reino de Deus avança. E cada pessoa nova alcançada, o reino de Deus chegou naquela vida. Então, a célula tem esse propósito de alcançar territórios, de formar novos líderes, ministros, capacitando eles para servir ao Senhor. E algo interessante é que a multiplicação não é apenas abrir mais reuniões. Cada nova célula é uma nova expressão da vida de Deus. Na semana que vem eu vou falar mais dessa parte na mensagem que eu não encerrei ontem, falando sobre essa questão da imagem, Ontem eu falei um pouquinho só. Então, quando uma nova célula se multiplica, é uma nova expressão de Deus, porque ali tem filhos de Deus, e nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, e quando a igreja está ali, ela está expressando o Senhor. Uma nova célula é como um campo missionário que nasce na igreja. É porque às vezes nós não entendemos isso ainda, a gente não tem uma revelação clara disso. A gente ainda acha que a célula é um grupo que se reúne. E é assim, é um grupo que se reúne, mas a célula é um lugar também missionário. É um lugar de ganhar vidas, de gerar vidas. Eu vejo os irmãos do passado, falam muito assim, antigamente, isso aí em todo lugar, tá, irmãos, não é só aqui não. Antigamente os pontos de pregação era tão bom e tal, E muitas vidas foram salvas, glória a Deus, era uma bênção mesmo. Mas hoje, irmãos, o ponto de pregação é a sua célula. É onde a célula chegar, chegou o ponto de pregação. A diferença é que não precisa de ter um lugar, que nós tenhamos lá como, há um templo, como alugar um local. Se nós tivermos uma casa que quer receber, o ponto de pregação está ali. Se tiver uma varanda de uma casa, se tiver debaixo de uma árvore que tem jeito de sentar e reunir, o ponto de pregação está ali. Mas infelizmente nós ainda, como igreja em célula, a gente não tem essa revelação no nosso coração ainda. A gente ainda fica com aquele saudosismo, Lá atrás era assim, foi bom,
Deus usou aquela estratégia, era de Deus, mas hoje Deus está usando um outro meio também. Então, eu vejo muitas vezes na igreja, nas igrejas, né? Não vou falar específico dessa. Às vezes tem um marido que não é crente, tem uma mulher que não é crente, um menino que não é crente. Aí a pessoa, em vez de falar assim, reúne a célula na minha casa, né? Porque a igreja está ali na casa pregando o evangelho, mesmo que alguém fique lá no quarto escondido nas primeiras reuniões, mas daí a pouco ele já começa a ouvir a vida de Deus fluir. As pessoas não entenderam ainda que a célula é algo missionário, é de Deus. A célula é para gerar vida, vidas salvas, é para gerar mudança na vida das pessoas. E às vezes a pessoa não pede a célula para a casa dele, não expande, né? Porque não entendeu, acha que a célula, isso é só uma formalidade da igreja, isso é mais um modelo. Isso é porque o pastor gosta desse modelo, né? Não tem nada a ver com o pastor, não, tem a ver com a Bíblia. Atos 6,7 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Então, cada célula que nós reunimos, cada lugar que a célula vai, a palavra de Deus está sendo expandida. Então, nós precisamos entender isso. Eu conversei com uma irmã uma vez, falei